De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com o professor universitário e autor do livro Eu Sou 300, Eduardo Jardim, sobre a vida e obra do poeta Mário de Andrade. Já que nós falamos sobre o livro Eu Sou 300, Eduardo, o que o leitor, quando adquirir essa obra de sua autoria e começar a folhear o livro, o que ele vai encontrar de características interessantes da história de Mário de Andrade? O livro é uma biografia de Mário de Andrade, quer dizer, conta a história da vida dele desde o início. Ele nasce em 1893. Então, ele cresce nesse início de século. Eu falo da formação dele na infância, uma formação religiosa muito forte, católica. Então eu falo dessa infância que às vezes é um pouquinho triste. Falo de como que ele desperta em 1917 para a arte moderna, em como ele lidera o movimento modernista nas suas várias fases, porque o Mário de Andrade foi o principal representante do modernismo inicial, que era o modernismo mais estético, mais de renovação estética. Depois, em 1924, há uma virada no modernismo, que é o período em que o Mário de Andrade escreve Macunaíma, escreve os livros que têm um teor mais nacionalista, porque ele acreditou que era preciso dar esse perfil nacional à arte brasileira. Então, eu acompanho esse momento, que é aí começa em meados dos anos 20 e vai até 30, esse período nacionalista, que tem Macunaíma, tem Clã do Jabuti, olha só os nomes, né? Nomes todos muito brasileiros. Verdade. E depois acompanham a vida dele e a obra dele nos anos 30, que é um período em que ele está muito preocupado com a dimensão social da arte. Ele acha que a arte tem uma dimensão social, coletiva, porque primeiro ele pensa que a arte não é uma coisa do artista. A arte tem a ver com a experiência de cada um de nós, quer dizer, ela tem que estar inserida na vida de todo mundo. Então ela é coletiva nesse sentido, e a arte é coletiva para ele também, no sentido de que ela forma as coletividades. Assim como, sei lá, o Homero, a obra de Homero funda o mundo grego, como se Mário de Andrade estivesse pensando, quem sabe Macunaíma funda o mundo brasileiro, constitui o mundo brasileiro. Então eu acompanho esse período nos anos 30, até ele se tornar diretor do Departamento de Cultura lá em São Paulo. Ele é o primeiro diretor do Departamento de Cultura e tem tem iniciativas impressionantes para a época, muito inovadoras. Como diretor do departamento, ele cria bibliotecas ambulantes, que são os caminhõezinhos que percorrem a cidade com livros. Ele abre o teatro, ele faz exposições no Viaduto do Chá, ele monta expedições de pesquisa etnográfica, e é uma atividade importantíssima nesse período. Então, eu acho que o Mário de Andrade é muito importante como principal figura do modernismo, mas também ele é importante também porque ele teve a oportunidade, ainda teve tempo de fazer uma reflexão crítica sobre o próprio movimento de que ele tinha sido líder. Então é muito rico acompanhar a obra e a vida do Mário de Andrade. Ainda quanto o movimento modernista, qual era a principal preocupação dele? O que ele levava mais em conta no que se refere à proposta do movimento modernista no Brasil? Olha, eu acho que ele próprio diz, né, quando ele resume o significado do modernismo, ele diz que o modernismo tem esse sentido de libertação dos códigos tradicionais. Depois o modernismo ele conquista para a literatura e para as artes no Brasil uma linguagem de se expressar que é própria, brasileira. Mas, no entanto, isso era uma novidade no período do modernismo. Então, essa foi uma conquista e um legado importante deixado pelo Mário de Andrade e pelo seu grupo. E uma outra coisa que eu acho que é importante é essa clareza que o Mário de Andrade tinha
a respeito da dimensão coletiva, da dimensão social da arte. Isso revela preocupações teóricas e tudo mais, mas revela também um traço de generosidade da personalidade dele, que é uma coisa que se nota até pelas cartas que Mário de Andrade... Ele disse que ele nunca quis deixar uma carta sem resposta. A gente calcula que ele tem escrito mais ou menos 15 mil cartas. Então, uma quantidade de cartas que ele escrevia para todo mundo, para o Brasil todo, e numa coisa de... Tem um lado também de expor as suas ideias, mas também de um acolhimento, de uma generosidade que ele tem para o autor jovem e tudo mais. O livro dele, Pauliceia Desvairada, é o marco inicial do modernismo. O que ele trata nessa obra? Então, Pauliceia Desvairada é um livro de poemas que apresenta cenas da vida paulistana, né? Então, é um livro escrito numa linguagem muito rápida, muito cheio de flashes da cidade, flashes urbanos. É um elogio de São Paulo, né? E, aliás, a obra do Mário de Andrade, ela começa e termina com referências a São Paulo, porque começa com Pauliceia Desvairada, que é o primeiro livro de poemas modernistas dele, e termina com um livro chamado Lira Paulistana, que é o último livro de poemas que ele escreve, que é também um retrato da cidade de São Paulo. Qual era a visão de Mário de Andrade no que se refere à reforma cultural do Brasil? Para essa geração, não só Mário de Andrade, mas para a geração do Mário de Andrade, hoje a gente pensa tudo em termos econômicos, né? Tudo é contável. Para a geração do Mário de Andrade, a formação do Brasil dependia de uma reforma cultural. Então, há várias propostas de reforma cultural feitas nesses anos 30, e Mário de Andrade representa uma certa vertente, né, de concepção de uma reforma cultural. O que eu acho que é próprio do Mário de Andrade é que, diferentemente dos outros, que ainda tem uma visão um pouco elitista da cultura, Mário de Andrade tem uma visão de cultura que engloba a contribuição cultural das populações que a gente considera periféricas ou marginalizadas. Então ele quer trazer a sabedoria do folclore, ele quer trazer a arte indígena, ele quer trazer a contribuição das várias partes do Brasil num conceito bem amplo de cultura. Então é uma ideia de inclusão que está na reforma de cultura do Mário de Andrade. Eduardo, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Já? Já. O papo está bom, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Boa Vontade TV. O espaço está sempre aberto. Eu agradeço a você. Hoje nós conversamos com o mestre e doutor em filosofia e pesquisador da Fundação Biblioteca Nacional, Eduardo Jardim, falando a respeito da vida e das obras do poeta e escritor Mário de Andrade. O programa Boa Vontade Entrevista fica por aqui, mas é claro que você segue com a programação da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.